Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus possa continuar falando ao nosso coração nesta noite. Vamos dar início aqui à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para ministrar nos nossos corações. Mas antes disso, eu quero agradecer por você estar nos acompanhando, por você estar junto conosco nesta noite, cultuando ao nosso Deus, ao único Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Jesus seja dada toda a honra, a Ele que se entregou um dia por nós e deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude, vida total em Cristo. Eu quero te agradecer por você estar conosco e quero pedir para que você continue se inscrevendo no canal da Igreja Batista Monte Hermon, localizada aqui em Mussurunga, no setor H, a qual está sob a direção primeiramente do Espírito Santo de Deus e aqui na terra sob a direção do nosso querido e amado pastor José Carlos. Amém? Você é o nosso convidado a estar acompanhando nossos cultos online conosco e assim que possível estar também conosco de forma presencial nos nossos cultos. Amém? Antes de nós continuarmos, eu gostaria de te convidar para orar ao Senhor. Vamos orar nesta hora, pedindo ao Senhor que fale ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Que você, aonde quer que você esteja, possa ser alcançado pela palavra que o Espírito Santo de Deus ministrará aos nossos corações nesta noite. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que eu preciso ouvir e entender nesta noite. Amém? Aonde quer que você esteja, ore comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos nesta hora. Te agradecemos, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me esconda atrás da cruz, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar ao coração da tua igreja, falar ao coração de todo aquele irmão, amigo, visitante que está nos acompanhando nesta noite, Senhor. Ou quiçá outro dia, através da gravação que ficará no canal da Igreja Batista Monte Hermon. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ministrar aquilo que nós estamos precisando. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer o entendimento, tudo aquilo que nós precisamos aprender do Senhor nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo, abençoar a cada pessoa que está nos acompanhando e a cada pessoa que terá acesso a este vídeo, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa alcançá-las e que possa ser para elas, assim como é para mim, um refrigério na alma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo nesta noite e nos próximos dias em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Amados, eu quero ministrar nesta noite aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para que nós possamos sair daqui entendendo qual é o propósito real da vida do crente. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de crises, e toda vez que chega uma dificuldade nas nossas vidas, toda vez que uma crise se apresenta nas nossas vidas, nós passamos por algumas situações e por alguns sentimentos que são latentes dentro de nós e que nós precisamos estar atentos para que possamos administrar essas crises, quer seja ela externa ou interna. Amém? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algumas coisas que têm acontecido comigo.
coisas ligadas muito nestes últimos tempos ao meu estado de humor, ao meu bem-estar, por assim dizer. Eu costumo dizer para os amados irmãos, quem está aí do outro lado, você é prova disso, que eu gosto muito de falar, gosto muito que saia daqui tudo aquilo que primeiro entra aqui no meu coração. Então, o que nós iremos conversar nesta noite um pouquinho tem muito a ver com algumas coisas que a gente tem passado. Em alguns momentos, queridos, nesses últimos tempos, tenham ido do alto a baixo, de alto a baixo, numa velocidade muito grande. Num estado assim de bem-estar, alternando com um não bem-estar, né? Ou não estar tão bem, mas assim com uma frequência e com uma rapidez muito grande. E eu fiquei me perguntando ao Senhor por que de tudo isso, por que a gente passa por certas coisas, por que nós precisamos passar por certas coisas. E o fato é que essas coisas, esses momentos, acontecem e nós precisamos entender até que ponto esses acontecimentos são normais. Porque nós não podemos dizer que muitas dessas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que são momentos difíceis, momentos de crises, não são momentos normais, são todos anormais, não. As coisas acontecem, irão acontecer, até porque nós precisamos entender que ninguém acorda todo dia ligado no 220. Ninguém acorda todo dia exalando felicidade e alegria. Ninguém acorda todo dia com a sua vida, com os seus sentimentos, com as suas emoções totalmente equilibradas. Há momentos da nossa vida de que nós somos abatidos por algumas situações, nós somos abatidos por alguns acontecimentos, e isso é normal. E quando nós entendemos que isso é normal, eu tenho vivido isso, sofremos muito menos. Claro, queridos, que existem pessoas que têm um nível de resiliência extraordinário, têm um nível de resiliência tão grande que conseguem administrar e não serem abalados por tais acontecimentos. Mas em algum momento da vida, creio eu, o ponteiro que anda sempre com a frequência alta lá em cima, pode acontecer de que um dia esse ponteiro aponte um pouco mais para baixo. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é natural. Isso é natural. A vida do ser humano é assim. As coisas acontecem, as dificuldades vêm, as crises vêm, elas tendem a acontecer, mas nós precisamos entender que tudo passa. Essas coisas passam. Amém? Nós não podemos achar que a nossa vida do início ao fim será apenas de momentos bons. Até porque o Senhor Jesus já nos preparou, Ele já nos alertou em João, no capítulo 16, no versículo 33, quando Ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O que nós precisamos entender é qual é o propósito de Deus para a nossa vida em tudo aquilo que acontece. Para tudo existe um propósito. Amém? Queridos, não sejam
tolos como eu em achar que só você está passando, está vivendo momentos difíceis. Não sejam tolos como eu em achar que só você sofre. Não sejam tolos como eu em achar que apenas os seus sonhos não são realizados. Não, amados. Não. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 11. Eu entendo nessa palavra que, além do fato de que o Senhor não escolhe quem Ele irá favorecer, quem Ele irá abençoar, o Senhor nem tampouco escolhe pessoas a qual Ele diz assim, esse vai pelejar. De maneira nenhuma. O nosso Deus, Ele é amor. Ele é justiça, mas Ele também é amor. Ele tem prazer em nos ver bem. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que o sol nasce para todos. Quando a palavra de Deus diz que o sol nasce para todos, ela quer nos ensinar que todos os acontecimentos que estão para acontecer neste mundo estão sujeitos para todas as pessoas e para todo tipo de pessoa. A Bíblia diz, quer seja justo, quer seja injusto, o sol nasce para todos. Então, queridos, as dificuldades, quando ela vem também para todos. Em alguns momentos para uns, em outros momentos para outros. Mas o que diferencia uma pessoa de outra é o que cada um faz com esses momentos que a vida te prega. O que cada um faz com esses momentos a qual a vida tem te colocado. É muito bom se alegrar. Mas nós precisamos entender que ainda que doa, os momentos de crise e os momentos difíceis também tem que ser visto como algo, de certa forma, bom, porque nos ensina, na maioria das vezes, muito mais do que os momentos de alegria. Talvez não fosse para ser assim, mas creio que, se não 100% de vocês, a maioria há de concordar, são os momentos de crise, são os momentos de dificuldades que mais nos ensinam. Tempos difíceis, tempos de crise. E aí fica uma pergunta que nós iremos responder um pouquinho mais na frente. O que fazer nesses tempos? Momentos de aflições, momentos em que nós passamos por grandes dificuldades, por grandes negações, quer seja pessoal, quer seja por outra pessoa. E o que é pior é quando essa negação, quando este não que nós ouvimos vem do Senhor. O não de Deus, queridos, são para nós momentos muito difíceis. O não de Deus para nós é muito difícil. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele é soberano em todos os momentos, não só quando Ele nos diz o sim, mas principalmente quando Ele diz o não.
No primeiro momento, o não do Senhor nos parece algo ruim. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece caminhos de bem, mas que no final são caminhos que levam à morte. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender que a vontade dele também acontece no não. A Bíblia diz, o Senhor nos fala, que Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. E Ele diz mais, Ele diz pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que muitas das vezes nós precisamos entender se aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida. É o que Deus de fato tem preparado para nós. O não do Senhor vem principalmente para nos ensinar que o caminho dele é sempre melhor. Ainda que seja difícil ouvir o não. Mas que nós possamos estar conectados com ele ao ponto de entender que esse não, no fundo, é um sim para muitas outras coisas que irão acontecer nas nossas vidas. Amém? Amados, nesses momentos, a única vontade, nesses momentos de crises, nesses momentos difíceis que a vida nos faz passar, que a vida nos entrega, nesses momentos a única vontade que nós sentimos é de parar, é de desistir, é de largar talvez tudo. E eu estou falando isso em todas as áreas de nossas vidas. Nesses momentos difíceis, talvez a maior vontade que a gente sinta é de chorar, é de lamentar os acontecimentos, é de lamentar por essas dificuldades. Nós sentimos vontade de parar de caminhar, parar com os sonhos, parar de ter esperança. Quando os momentos difíceis e as dificuldades se apresentam nas nossas vidas, nós pensamos até em parar de crer no amanhã. Nós pensamos em parar de fazer. Só sentimos vontade de parar e parar. Essas coisas vêm nas nossas vidas e nós precisamos estar atentos a isso. Sentimos vontade de chorar nossas angústias, chorar nossas tristezas, nossas frustrações. Sentimos vontade de estar nos lamentando pelos momentos difíceis, pelos problemas que temos passado, pelas situações que estamos passando. E na maioria das vezes nós ficamos nesse estado de lamentação por muito tempo até nós entendermos o que de fato Deus quer para a nossa vida. Nós nos lamentamos tanto, queridos, nós achamos que estamos sofrendo, só que nós precisamos entender que ninguém nunca nos disse que seria fácil. Jesus nunca nos enganou, dizendo que seria fácil. Ok, também nunca disse que seria tão difícil, né? Mas a vida é assim, que nós possamos aprender com o que a vida tem para nos ensinar, com o que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Vocês já viram que muitas das vezes
o que para mim, o que para nós parece ser tão difícil, para outros não passa apenas de alguns momentos de dificuldades, alguns momentos ruins que logo irão passar, que nós possamos aprender um com o outro, que nós possamos ter o discernimento e o entendimento espiritual para colocarmos peso naquilo que precisa ter peso. As dificuldades já são pesadas demais para nós estarmos ainda colocando mais peso sobre elas e trazendo mais sofrimento sobre a nossa vida. Que nós possamos viver a leveza de viver em Cristo. Amém? Existem situações, queridos, nas nossas vidas que damos tão importância, situações difíceis que damos tão importância ao ponto de que essas coisas passam a ser controladoras de nossas emoções. Cuidado, isso é um grande problema. Quando as situações, quando os problemas externos começam a refletir de forma a controlar as suas emoções, cuidado. Cuidado, porque pode vir a se instalar uma tristeza tão grande e a gente não consegue entender que essa tristeza em si está sendo alimentada por nós mesmos, pelos nossos sentimentos negativos, pelos nossos sentimentos de negação, de rejeição, não para com o outro, mas para com nós mesmos. Precisamos estar atentos a isso. Cuidado. Essas situações, é engraçado que quando chegam para outras pessoas, não passam apenas de situações. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de diluir aquilo que chega para elas e fazer passar adiante. Que nós possamos pedir ao Senhor essa capacidade. Essa capacidade de pegar aquilo que não é bom, triturar e lançar fora. E tirar proveito apenas dos nutrientes que ficaram na peneira. Amém? A vida é assim, queridos. A vida, ela é como uma montanha russa, como uma roda gigante. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Mas sabe o que é interessante? É que na roda gigante da vida nós nunca estamos sozinhos. Quando nós estamos em cima, nós precisamos olhar para baixo e veremos que tem pessoas que estão lá embaixo. E quando nós estamos embaixo, precisamos olhar para cima e entender que tem pessoas que estão lá em cima. A vida é assim. Amém? Nós não precisamos e não devemos estar estagnados nessa situação. Pelo contrário, nós precisamos, eu preciso fazer desses acontecimentos ruins, entre aspas, porque no final de tudo a gente vê que teve proveito naquilo ali. Nós precisamos fazer desses acontecimentos ruins o impulsionador que nos levará a seguir em frente. Há um ditado que diz que
até uma topada nos empurra para frente. E nós precisamos pegar esses momentos difíceis, essas situações que nos parecem contrárias, e transformá-las, sermos os próprios agentes transformadores desses sentimentos, fazendo com que eles passem a deixar de ser algo ruim e passe a ser o impulsionador que nos levará adiante, que nos levará para frente, que nos levará a caminhar firme para o alto, para o alvo que é Jesus. Que nós sejamos esses agentes transformadores da nossa realidade. Amém? Mas então, e o que fazer? O que fazer com toda essa situação? Eu já falei bastante para vocês aqui, mas ainda não fiz um convite que eu quero te fazer agora, para abrir a sua Bíblia, que nós vamos entender o que fazer quando tudo parece contrário. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida com eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e a outros presos, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas, louvado seja Deus, as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Amados, o segredo para mim e para você, quando os momentos de crises aparecerem, está aqui. Nessa passagem a qual nós vimos de Paulo e Silas. A Bíblia nos diz que esses homens não fizeram mal nenhum. Pelo contrário, eles fizeram bem para aquela mulher quando tirou da vida dela um demônio que a atormentava o tempo todo. Aquele demônio, se nós pararmos para analisar profundamente, veremos que é o que a tornava escrava. Porque aquela mulher, ela se tornava escrava, ela tinha serventia para os seus senhores, porque ela usada por aquele demônio, a qual escravizava, fazendo com que ela adivinhasse as coisas. E Paulo repreendeu o espírito que estava nela e a livrou. Paulo só fez bem para aquela mulher. Mas para aqueles homens que se valiam daquela mulher, lhes pareceu mal o que Paulo tinha feito. Mas eu quero que nós nos prendamos, que nós fiquemos atentos ao que Paulo e Silas fizeram. Paulo e Silas, queridos, eles estavam presos e bastante machucados. A palavra diz que eles foram açoitados. E eles estavam machucados física e emocionalmente. Mas o que eles fizeram? Oraram e louvaram. Paulo e Silas, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, em meio às aflições a qual a vida tinha lhe imposto, ou lhes imposto, eles adoraram ao Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o segredo para a minha e para a sua vida, para que nós tenhamos uma vida de vitória, ainda que estejamos em meio aos problemas e às dificuldades. Sejamos adoradores, queridos. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, independente dos problemas que nós estejamos passando, sejamos adoradores. Esse é o segredo da vitória. Queridos, quando nós nos colocamos na posição de adoradores, as coisas começam a fluir e acontecer em nosso favor. Vocês já imaginaram se Paulo e Silas começam a lamentar, se eles pensam em parar, se eles pensam em ficar chorando o tempo todo as suas lamúrias, porque eles foram presos, foram açoitados, foram maltratados por aqueles homens? Vocês já pararam para pensar o que poderia ter acontecido com Paulo e Silas? Mas não. Eles tomam a posição de adoradores para a qual eles foram chamados e começam a orar a Deus e a adorá-lo com louvores. E a palavra vem dizer, querido, que quando eles tomam essa posição, as coisas começam a acontecer, porque ainda que as dores virão nas nossas vidas, ainda que os açoites, os sofrimentos
venham na nossa vida, se nós tomarmos essa mesma posição, queridos, de adoradores, as coisas começarão a acontecer. O que nós precisamos entender é o que Deus tem preparado para mim e para você. Tome a posição a qual Deus te levantou. A posição de adorador. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós tomarmos essa posição, o chão vai tremer. Louvado seja Deus, aleluia. Os alicerces serão abalados. Louvado seja Deus. Aquilo que te paralisava será desestabilizado, querido. As paredes ruirão. E sabe o que acontecerá? Aquilo que te prendia será levado ao chão. E você verá e terá uma saída à sua frente. Quando nós tomarmos a posição de adoradores, as correntes quebrarão. E aquilo que estava te mantendo amarrado será quebrado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você estará livre para anunciar o Evangelho e ganhar vidas para o Senhor. Olha o que aconteceu na vida de Paulo e Silas. O propósito daqueles homens era apenas adorar a Deus e mostrar para aquele povo que estava ao seu redor como é a vida de um verdadeiro adorador. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar preso, eu posso estar maltratado, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E por saber e conhecer a esse Deus, eu adoro a Ele em todas as circunstâncias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, nós não podemos nos estagnar por conta das situações. Nós somos livres. Jesus nos torna livres. Aleluia. Amém? Eu quero dizer para você, para que nós possamos finalizar, que você foi escolhido, é escolhido para ser adorador. Então, queridos, adore. Em meio às dificuldades, adore. Em meio aos problemas, adore. Se os seus sonhos não são realizados, adore ao Senhor. Se as suas orações ainda não foram atendidas, continue adorando ao Senhor. Se tudo parece contrário, se você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente e parece não ter saída, continue adorando ao Senhor. Logo, logo, os alicerces serão abalados, as paredes ruirão, o chão tremerá, as correntes quebrarão e você verá o agir de Deus na sua vida. E através da sua vida, famílias serão salvas e ganhas para o reino de Deus. Aleluia. A pretensão de Paulo e Silas era apenas adorar. Mas eles tinham consciência de que quando um adorador começa a adorar, aleluia, vidas são alcançadas. As coisas acontecem e todos que estão à nossa volta são impactados e são abençoados pela presença do Senhor que há na nossa vida. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nesta noite. Que você possa entender o quanto você é adorador. Que você possa buscar do Senhor entender qual é o grau de intimidade da adoração que você tem com Ele. Adore ao Senhor ao ponto de fazê-lo inclinar os seus ouvidos no seu trono para te ouvir. O Senhor tem o desejo, o Senhor tem o anseio de te ouvir clamar, de te ouvir adorá-lo.
Então adore ao Senhor, queridos. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração, que esta palavra possa ter entrado no seu coração e que ela faça morada até que ela venha germinar a semente a qual precisa ser germinada na sua vida, assim como está germinando na minha. Amém? Que nós sejamos libertos de todas as amarras que têm nos prendido e que têm nos impedido de adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu quero te agradecer por você estar conosco até este momento, adorando a Deus neste culto. Louvado seja Deus, de gratidão. Que acontece aqui na Igreja Batista Monte Hermon todas as terças-feiras. E você é o nosso convidado a estar acompanhando. Amém? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, seja com o povo de Deus, aonde quer que ele esteja, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Receba o meu abraço em nome de Jesus. Paz. Fica com Deus.